A nossa convidada é uma pessoa muito especial. A doutora Jéssica já tem uma longa experiência como advogada no Brasil, né, como eu também, como eu tenho, e ela é uma das pessoas assim importantes na comunidade, porque ela já está com uma carreira jurídica consolidada aqui na América, e hoje essa live vem exatamente para tirar e para esclarecer a profissão de paralegal, né? Tirar todas as dúvidas a respeito de quem pode ser uma paralegal, quais são as regulamentações da profissão de paralegal, que isso é muito importante a gente falar. E, doutora, com a senhora, se apresente, fale um pouquinho da sua experiência. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Realmente é um tema muito importante, é um tema atualíssimo, né? Está todo mundo falando, está todo mundo querendo vir para os Estados Unidos, muitos profissionais do direito, inclusive do Brasil, ficam bem perdidos, não sabem efetivamente como que eles podem fazer para continuar trabalhando na área, então acabam buscando, inclusive, outras oportunidades, né, bem fora ali do universo jurídico, então é um momento realmente de trocar experiência para enriquecer efetivamente a nossa comunidade. Eu sou advogada, como você falou, já há bastante tempo no Brasil, sou há 10 anos. Lá eu tinha meu próprio escritório jurídico, sempre fui dona, né, do meu próprio escritório. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu não fazia a menor ideia de que eu queria continuar com direito, né? Eu já tinha um prévio conhecimento sobre o paralegal, o que ele podia fazer ou deixar de fazer, mas para mim tinha uma barreira muito difícil de ser superada, pelo menos naquele momento, que era o idioma. Então, o idioma para mim era um muro, assim, intransponível que me fazia desistir de qualquer coisa. Então, realmente, eu sabia que existia, eu sabia que tinha todo um universo de carreiras que eu poderia perseguir aqui, mas eu precisaria do inglês para isso. Então, isso acabou me desmotivando um pouquinho, e aí eu acho que esse vai ser um ponto bem legal de trabalhar aqui durante a nossa conversa, porque eu acho que eu posso motivar um pouco as pessoas, né? Eu tenho um pouco mais de 3 anos aqui nos Estados Unidos, efetivamente, e eu saí do não falo nada do inglês ao inglês fluente. Hoje eu atendo completamente em inglês, todos os clientes, basicamente, que eu atendo são americanos, né? Ou então efetivamente o inglês que é utilizado. Então é plenamente possível, é plenamente construível. E sim, a sua posição de paralegal, ela pode te ajudar efetivamente a buscar essa fluência, né? Ou melhor, essa comunicação. Então, acho que esse vai ser um ponto bem legal para a gente abordar aqui também. Bom, eu caí de paraquedas, efetivamente, na imigração americana, e não comecei diretamente como paralegal, comecei como law clerk, porque eu não tinha nenhum tipo de certificação propriamente dita, então eu não podia fazer, por exemplo, atendimentos, conversar com o cliente propriamente dito. Então, naquele momento, eu fiquei pouco tempo, eu acho que eu fiquei 3 ou 4 meses só na qualidade de law clerk, e então eu busquei a minha certificação, que foi exatamente pelo EILA. E aí, a partir do momento que eu me certifiquei como paralegal de imigração pelo EILA, eu me vinculei ao EILA junto à doutora Lívia, que é a advogada, né, dona do escritório onde eu trabalho. E aí, a partir desse momento, sim, eu comecei a ser intitulada paralegal e eu entrei, né, na posição de paralegal. Então, isso é um dos pontos que a gente vai conversar, né? Exatamente. Mas o meu objetivo é exatamente esse, eu sou mestrando em Direito, o meu objetivo é que aí nos próximos 1, 2 anos eu realmente já esteja fazendo bar, eu já estou finalizando o meu mestrado, então o objetivo é que, é exatamente o que eu vou falar aqui para vocês, mas usar a minha posição de paralegal como um dos steps para alcançar efetivamente a minha licença como advogada aqui nos Estados Unidos. Pronto, então, assim, vamos esclarecer um pouquinho para a doutora Jéssica nos falar. Então, essa experiência sua como advogada brasileira, porque nós temos vários advogados que estão nos assistindo e vão assistir depois. Uhum. A experiência como advogada brasileira, ela ajudou em algum sentido essa iniciação, né, como paralegal na América? Ajudou sim.
porque acaba que a nossa experiência no Brasil, a gente trabalha muito essa parte administrativa, então, organizar documento, elaborar efetivamente documento, a parte do direito administrativo no Brasil, quando a gente trabalha ali com as prefeituras, secretarias, então, tem uma parte mais administrativa que a gente não separa, é tudo uma coisa só. Então, tem o judiciário, mas tem a parte administrativa que nós advogados também fazemos ali, então a gente sabe que é um procedimento certinho. Então, por exemplo, quando eu entrei aqui no universo da imigração, eu entendi que existia essa separação também. Então, tem todo um procedimento judicial a ser feito e tem todo um procedimento administrativo a ser feito. Então, foi muito, assim, eu ouso dizer que foi muito fácil, e é muito fácil para eu conseguir entender o universo imigratório dos Estados Unidos, por conta do ritmo que ele leva, por conta dos procedimentos que eles têm. Só que não é tão fácil de eu conseguir entender, no ponto de vista geral, a legislação americana, porque ela se difere totalmente do brasileiro. Então, uma coisa é civil law, outra coisa é common law. Sim. Então, mas uma coisa é certa, ajuda, porque você tem uma noção e você consegue trazer essa bagagem do Brasil, tá certo? Essa questão de conseguir ter feeling, conseguir ter criatividade, eu acho que esse é um ponto mais importante de tudo. Nós, brasileiros, temos uma criatividade muito aguçada. E isso faz toda a diferença na função do paralegal, porque o paralegal, ele tem essa abertura com o advogado, ele tem essa abertura para conversar com o advogado, para dar a opinião dele, para pensar em novos documentos, em novas soluções. Então, essa nossa mentalidade brasileira, ela vem para somar quando a gente está falando do universo jurídico americano. Porque aqui eles estão bem certinhos, sabe? Parece que eles vivem numa caixinha, então só conhece aquela fórmula e vão usar aquela fórmula exatamente até ela deixar de funcionar. E com o brasileiro não é assim. Então, quando o brasileiro vem, ele acaba se destacando por quê? Porque ele fala assim, você está usando essa fórmula, mas e se a gente fizer assim? E se a gente fizer desse outro jeito? A gente acaba se destacando. A nossa criatividade, né? Inclusive no universo jurídico por conta disso. Agora, doutora Jéssica, nos explique quais são os tipos de como você se tira a sua certificação como paralegal. Que nós temos aí uma série de situações que estão acontecendo aqui na América, né? Pessoas se intitulam paralegal, mas, na verdade, nós temos aí alguns requisitos na legislação e eu gostaria que a senhora falasse a respeito disso. Tá, nós temos diferenças entre estados, tá? Fato aqui, pelo ABA, que é o American Bar Association, o paralegal, ele existe, sim, mas para que ele exista, aquela pessoa, ela precisa estar vinculada a um advogado. Por quê? Porque o paralegal, ele é uma pessoa que vai exercer, né, vai, como é que eu posso dizer? Executar atividades jurídicas, só que para isso ele precisa ter a supervisão de um advogado. Não existe, na legislação federal propriamente dita, nada que obrigue a pessoa a ter uma certificação para que ela possa ocupar essa posição de paralegal, tá? Porém, entretanto, todavia, a gente vê no mercado de trabalho, quando eles vão colocar ali os requisitos da posição, que você tenha, por exemplo, um curso de paralegal, que você tenha, por exemplo, experiência naquela posição. Então, eu vejo cada vez mais essa exigência, efetivamente, de ter uma certificação no curso de paralegal, ou então ter 2 anos de experiência. Sim. Então, vai acabar variando também da área que você quer escolher. Por exemplo, você não precisa necessariamente fazer o curso total para ser um paralegal de imigração, porque tem o EILA que oferece um curso específico para isso, né? Agora, se você está buscando um personal injury ou qualquer outra coisa nesse sentido, um criminal, você vai ter que focar no curso efetivamente. Todo. Exatamente. Por isso, isso é importante todo o universo da imigração americana. Exato. Então, assim, a gente vai ter nas universidades, como é o caso aqui que está tendo na Penn agora, mas a gente também tem aí em colleges, a gente tem várias outras empresas também que oferecem cursos, né? Então, não é obrigatório, porém, se tiver, acaba que é aquele plus. É um diferencial. Exatamente, exatamente. Entendi.
Então, o paralegal, ele precisa, não é obrigatório ter um curso de paralegal, mas se você tirar uma certificação de paralegal, você vai ter um diferencial, principalmente para aquelas pessoas que não têm experiência jurídica, como os advogados brasileiros, vamos dizer assim. Exatamente, né? exatamente. Acaba que o curso de paralegal, ele vai te dar uma visão muito boa de como trabalhar com a legislação americana. Então, ele vai te dar esse overview que você vai precisar para entrar ali dentro de um escritório jurídico e não se sentir totalmente perdido, entendeu? Exato. Então, é um plus, sim, na hora do mercado de trabalho, embora não seja uma exigência, mas ressaltando que o paralegal, por si só, ele não pode prestar nenhum tipo de serviço jurídico, né? Então, não é porque a pessoa tem ali o certificado de paralegal de qualquer universidade que ela pode se intitular paralegal se ela não estiver vinculada a um advogado efetivamente. Então, ela é paralegal quando ela está vinculada ao advogado que está responsável por ela. Perfeito. Agora, doutora, a respeito da prática de um paralegal, explica para a gente a rotina de um paralegal. Você falou alguma coisa, mas no escritório, qual é a rotina de um paralegal? Porque tem vários paralegals de várias áreas, né? Sim. Você pode ser totalmente criminal, de acidente de trânsito, como aqui tem muita diferença, família, mas na sua área, com a sua experiência, qual é a rotina de um paralegal? Então, a gente faz um pouquinho de cada coisa. Imagina. Cada coisa, entendeu? Então, assim, embora o paralegal ele não possa atender o cliente de forma direta, como é que eu falo? O que eu quero dizer? Dá aconselhamento jurídico, não, né? Não é isso. Eu não posso atender o cliente para pegar o problema dele e já passar uma solução para ele. Eu posso atender ele para receber qual é o problema dele, passar para o advogado, que é o meu supervisor, pegar aquela informação e devolver. Eu posso fazer isso. Eu não posso dar a minha opinião. Então, na conversa ali com ele, eu não posso falar o que eu acho, o que eu penso daquilo. Eu tenho que repassar a informação. Então, acontece, sim, de várias vezes no dia eu ter que fazer esse tipo de atendimento para o cliente. Então, acabar passando uma orientação que a doutora me passou efetivamente, entrar em contato ali com a imigração americana. Então, embora às vezes eles nem queiram falar com a gente, ou então orientar o cliente como que eles devem fazer para entrar em contato com a imigração americana. Então, prestar todo esse tipo de suporte ao cliente, propriamente dito. Fazer draft, efetivamente, dos documentos, então, toda a parte de elaborar os documentos, submeter para a análise da doutora, fazer as correções necessárias, fazer a submissão das aplicações até a USCIS, então, é um encargo nosso também, fazer a submissão das aplicações. Que mais? Fazer toda a organização da documentação, solicitar a documentação do cliente, organizar a documentação, verificar se ela está toda conforme, se não tem nenhum problema. Então, isso daqui se espelha para todas as demais áreas. Então, toda essa parte, efetivamente, de suporte ao advogado é conosco, né? Então, nós somos, efetivamente, ali os dois braços do advogado propriamente dito. Então, o paralegal, ele vai sim na corte, o paralegal, ele vai sim pedir cópia do processo, o paralegal, ele vai sim entrar em contato com aquele órgão especificamente, ele vai pedir mais informações, ele vai entrar em contato com o cliente para solicitar documento, ele vai solicitar cópia do documento, enfim, ele vai fazer todo esse trabalho mais diário e manual que o advogado precisa, efetivamente. Digamos administrativamente, né? Exato. Na verdade, é toda a rotina administrativa e existem o chefe, o paralegal-chefe, digamos assim. Existe. Então, nós temos alguns cargos, algumas hierarquia. Existe aquele paralegal que ele está entrando no escritório, então é uma pessoa que está começando a aprender efetivamente como existe o paralegal sênior. Então, existe essa hierarquia, sim. É uma pessoa que já tem mais experiência, é uma pessoa que já consegue responder efetivamente. Eu posso dar, inclusive, o meu próprio exemplo. Eu sou paralegal head hoje do departamento de Family Based. Então, tem outras pessoas, né, que são outros paralegals que eu acabo gerenciando, mas hoje eu sou a head desse departamento, e aí quem está acima de mim é a doutora Lívia, que é a dona do escritório. Perfeito. E a senhora poderia dizer mais ou menos para os colegas que estão, nós temos aqui aproximadamente 90 pessoas assistindo, e quanto de dinheiro, né? As pessoas querem saber o dinheiro, doutora.
salarial, uma base, pelo menos salarial de um paralegal, se realmente vale a pena. Ó, Você tem ideia? vai variar de estado para estado, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui da Flórida. Aqui na Flórida, a gente está ali na faixa dos 30, 40 mil dólares ano, tá? Mas depende também muito da experiência, é algo perfeitamente negociável, a depender da experiência que você tenha, o que você possa agregar na sua entrevista propriamente dito. E lembrando que a Flórida é um dos estados que tem o salário mais baixo de todos. Então, vai ser por aí aqui na Flórida. Então, daqui para cima, já vi posições, por exemplo, lá para a Califórnia, oferecendo 65 mil dólares no anual, entendeu? 70 mil dólares, mas, obviamente, quanto maior o salário, a depender do estado, maior vai ser o custo de vida, e às vezes também maior também vão ser as cobranças, não é mesmo? Sim, então. Aí existe a responsabilidade. Então, é mais ou menos sobre isso. Então, só para os colegas que estão no Brasil entenderem, um salário de 30, aqui na Flórida, né, 30 a 45 mil dólares, ele vai ficar em torno de 3 mil, doutora Jéssica, 3.500, 4 mil dólares por mês? 4 mil dólares por mês. Pronto, só para vocês terem noção, e aí vocês fazem a multiplicação. Não façam a conversão, senão... Não convertam. Não convertam. Então, é mais ou menos, isso é o mínimo, gente, de 3 mil a 4 mil dólares de um iniciante de paralegal. Logicamente que os valores vão ser diferentes, vão agregar de acordo com a sua experiência, com a sua expertise, né, dentro do escritório. Agora, doutora, eu queria uma pergunta. Então, para a senhora, realmente, o maior desafio aqui a iniciar foi o idioma, não é isso? Foi. E é importante os colegas também, os nossos estudantes que estão ouvindo a nossa live, que saibam, se você vai migrar, você precisa entender o idioma do local onde você for morar, porque essa profissão, ela existe em vários países, né? E vai depender muito também da sua dedicação do idioma do local. Como nós vamos trabalhar a legislação americana sem falar o idioma? Então, coloca para a gente os seus desafios maiores. A gente sabe que um dos foi o idioma. Da mesma forma que a gente tem o juridiquês aí no Brasil, a gente também tem o juridiquês aqui. Então, o meu primeiro desafio de cara foi o idioma, porque eu cheguei aqui, eu não sabia, assim, eu sabia perguntar quanto custava, né? Porque eu sempre vim como turista. Então, eu só sabia perguntar quanto custava. Então, eu literalmente tive que me colocar bem fora ali da minha zona de conforto para conseguir efetivamente aprender. Tanto é que o primeiro curso que eu fiz, ali, os 3 meses que eu comecei como law clerk, eu coloquei para mim que eu tinha que aprender de qualquer jeito. Então, o que eu comecei a fazer no momento que eu comecei a trabalhar? Ler toda a documentação que chegava para mim, tudo em inglês, eu tentava ler e entender, tentava ler e entender. E a partir daí, os meus chefes falaram assim, olha, tem o curso de paralegal, se você se interessar, a gente está precisando que tenha essa interação com o cliente. Daí eu vi que o curso era totalmente em inglês. Eu falei, bom, não custa nada tentar, né? Vai ser difícil, vai, mas não custa nada tentar. E assim, foi difícil no início. As primeiras aulas realmente, assim, foram bem desafiadoras para mim. Mas depois que eu consegui entender alguns conceitos, aquilo ali começou a fluir. Então, daquele eu já fui para outro, que eu já fui para outro, e aí o último que eu fiz já foi dentro da universidade onde eu estou fazendo meu mestrado hoje. E eu fui vendo cada vez mais que a cada passo que eu dava para fora da minha zona de conforto, ia melhorando. Então, continua sendo um desafio a questão do juridiquês. Nós temos algumas palavras muito emblemáticas, né, no nosso universo jurídico aqui, da mesma forma como nós temos no Brasil. Então, isso vai ser algo que qualquer pessoa vai acabar lidando aí nessa jornada, mas isso é algo que acaba te influenciando a continuar, sabe? A você continuar seguindo. Então, o idioma foi, sim, um desafio, mas eu posso dizer hoje que eu superei, graças a Deus, foi superado. E, assim, foi superado sem aula, foi superado com muita força de vontade. Então, se a pessoa puder, né, está se preparando para vir para cá, quer entrar, quer continuar na área do direito aqui,
faz o curso de paralegal, entende ele ou faz ele em português, se você não tem, mas depois busca fazer inglês também para entender um pouquinho das palavras chaves, efetivamente, que você vai trabalhar no seu dia a dia, e vem para cá já com um pouquinho de... Já mais uma base, né? Porque, assim, não é você falar inglês fluente, é você conseguir se comunicar e se fazer ser entendido. Então, a pessoa do outro lado entender você e você também conseguir entender o que aquela outra pessoa está falando, entendeu? Então, eu, inclusive, vou pedindo feedback das pessoas que eu atendo no final das reuniões. Eu falo, vocês entenderam tudinho? Eu estou tentando trabalhar o meu inglês e as pessoas, não, tá ótimo, entendemos tudo, tá perfeito, não sei o quê. Assim, perfeito não está, né? Para mim não tá, Sim, mas a outra pessoa está conseguindo me entender. Sim. Então, conseguir ver essa evolução, ela é muito importante, sabe? Isso dá um ânimo pra gente. Sim, e um ânimo para você continuar, né? O seu desafio como profissional do direito aqui na América. E, lógico, que isso vai agregar. Eu sempre coloco isso para os nossos colegas. Nós somos bilíngue em duas situações, no idioma e na profissão, porque você continua sendo advogada no Brasil, eu continuo sendo. Nós atendemos os brasileiros em situações do direito brasileiro e americano, então, que é o diferencial da gente. Você tocou num ponto muito importante. No início, eu me sentia muito sobrecarregada justamente por conta disso. Porque eu via que eu não conseguia desenvolver o meu inglês, porque eu estava passando o dia inteiro me comunicando em português, resolvendo as coisas do Brasil. Então, a partir do momento que eu falei assim, não, eu preciso dedicar uma parte para o Brasil, mas eu também preciso dedicar uma outra parte para cá. Foi quando eu separei efetivamente que eu consegui evoluir, entendeu? Mas você ter essa compreensão dupla, isso é muito desgastante. Então, se você puder, assim, não faça o que eu fiz, entendeu? Se você já puder vir com uma base, é o melhor dos mundos, mas se não puder também, saiba que é perfeitamente possível, você só precisa se dedicar um pouquinho mais. Sim, com certeza, com certeza. E doutora, a respeito da profissão de paralegal, né? Você já está trabalhando há quase 3 anos no escritório? 3 anos. A demanda por esse profissional, a demanda, me conta aí, porque, então, as pessoas, não tem demanda, vocês vão ouvir agora de uma profissional que contrata a todo tempo, provavelmente, né? Não, eu não sou dublador de contratação, mas eu recebo recebe no LinkedIn pedindo referência, pedindo indicação e tudo mais. Então, assim, eu estou sempre ali pelo LinkedIn olhando as vagas, porque às vezes as pessoas ficam me pedindo, né? E eu quero ajudar. Então, eu vou indicando para um ou outro que eu estou ali em contato quando eu vejo as oportunidades. Mas tem muita. E assim, não é só. Engana-se quem acha que esse cargo de paralegal, ele vai estar só dentro dos escritórios. Nós temos infinitas empresas e empresas grandes, como, por exemplo, a própria Siemens, tá? São empresas grandes, indústrias, efetivamente, que contratam paralegals. Então, e assim, o que eu vejo no mercado americano? Que essas empresas grandes, elas estão buscando aqueles profissionais com certificação. Elas estão buscando aquele profissional que tem a certificação de paralegal e alguns até exigem ali uma experiência de 1 ou 2 anos. Mas a certificação, ela está sempre lá. Sim, por isso que é importante a gente estar sempre estudando em busca. Mas tem demanda, tem bastante demanda. Só que, assim, também precisa entender o mercado de trabalho americano, né? Para efetivamente você conseguir fazer essa recolocação com êxito e com louvor. Mas tem muita vaga. Se você colocar ali no LinkedIn, inclusive remota. Exatamente. E a gente percebe que são paralegals de várias categorias, digamos assim, de várias, de contrato, análise de contrato, é paralegal de imigração, é paralegal de família, é paralegal, ou seja... Malprática médica, paralegal de tax.
Então, tem sim. Aqui é muito setorizado, é muito diferente do Brasil, né? No Brasil, a gente costuma ali fazer um pouquinho de cada coisa. É muito difícil você acabar declinando, né, um caso de um cliente, só quando você efetivamente não sabe ou seu escritório não consegue abraçar aquela causa. Mas aqui, essa rigidez, ela é muito maior. Ela é muito maior. Aqui, os escritórios, eles são especializados. Tem aquele escritório que é só com relação ao escorregão, a casca da banana, sabe? Então, Tem escritório que é só de acidente de carro, tem um escritório que é só de taxas, tem um escritório que é só de family law. Então, assim, vocês vão conseguir identificar uma infinidade. Inclusive, paralegal, por exemplo, outro dia eu estava vendo uma position de paralegal sendo oferecida dentro de uma rede de hotéis. Então, é algo que efetivamente é uma position oferecida por todas as empresas, porque todo mundo precisa, né? É uma rede de hotel? Mas ele vai precisar ele está lidando ali, está oferecendo serviço, tem um corpo jurídico por trás daquela empresa, e aquele corpo jurídico precisa, efetivamente, de todos os níveis. Então, ele vai do legal assistant ao paralegal até o advogado, ele vai precisar de todo mundo. Exatamente, isso é importante. Nós temos algumas, não sei se já podemos fazer algumas perguntas, porque tem um colega, o Paulo, ele colocou assim, um paralegal de um estado pode atuar no outro estado, doutora? Pode sim, é diferente da atuação do advogado propriamente dito, tá? Então, o advogado, se ele tem a licença daquele estado, ele só pode atuar em causas estaduais naquele estado que ele tem a licença propriamente dito. Agora, quando é causa federal, ele pode atuar em todo o país efetivamente. O paralegal, não. A certificação dele é geral, tá? O que talvez seja exigido do paralegal quando ele for atuar efetivamente em um outro estado? Um estudo mais aprofundado da lei daquele estado, das leis daquele estado. Porque, por exemplo, quando a gente está falando de personal injury, quando a gente está falando de torts, que é efetivamente ali os danos, a gente está falando de legislação estadual. Então, vocês vão trabalhar ali dentro do curso de paralegal um overview, efetivamente, de tudo aquilo, mas vocês vão precisar, efetivamente, dar uma lidinha ali, se aprofundar um pouquinho na legislação estadual daquele local onde você está trabalhando, entendeu? Isso vai ser algo necessário, não vai ter nenhum curso que vai te oferecer algo muito específico. Não vai ter, entendeu? Mas assim, o teu curso de paralegal, ele vai, teu certificado, ele vai valer em todo o país, efetivamente. Perfeito. Alguém mais tem algum? Nós vamos abrir para algumas perguntas, tá? E quem tiver alguma dúvida referente à profissão de paralegal, vocês podem fazer aqui no chat, que a doutora Jéssica, ela vai responder, logicamente. Doutora, a senhora quer falar mais alguma coisa? Porque acabou que nós falamos assim num bate-papo, né, da rotina, da atuação legalmente, que tem que estar vinculada a um escritório. O que eu acho que vale a pena falar, tá? As pessoas, às vezes, acabam usando, né, o termo ali de paralegal de forma, como é que eu posso dizer? De forma muito geral, generalizada, sabe? E aí as pessoas ficam um pouco confusas, efetivamente, com os limites da atuação, efetivamente. Então, eu acho que é muito importante mencionar que cada estado hoje está, assim, embora já seja uma previsão do próprio American Bar Association, hoje cada estado, inclusive Flórida, semana passada, foi semana retrasada, foi assinada aí a lei pelo Ron DeSantis aqui, que efetivamente torna isso como uma infração. Então, a atuação indevida, a atuação jurídica indevida, vai acabar ali podendo levar a pessoa a ser presa ou mesmo a multa efetivamente, tá? Então, processos criminais efetivos, a gente está falando aqui de processo criminal. Então, a pessoa que for efetivamente pega exercendo as atividades que são inerentes do advogado, né? Se intitulando ali um paralegal, ou se intitulando ali um legal assistant, ou qualquer outra nomenclatura que seja, mas ela está prestando o serviço à sociedade, serviço jurídico à sociedade, sem a licença de advogado, essa pessoa ela está sujeita aí a processos criminais, e isso pode acabar maculando, né, toda a jornada da pessoa rumo, por exemplo, à licença dela para efetivamente se tornar um advogado aqui. Então, é muito importante tomar cuidado com isso, porque está sendo hoje algo muito, muito falado,
Tanto é que o DeSantis acabou de assinar a lei, então é algo muito recente aqui na Flórida. Eu não vejo como algo que era necessário, né? Porque nós já temos aí toda a parte de lei mesmo do próprio American Bar Association que fala efetivamente, mas, né, inclusive o próprio Bar da Flórida tem uma disposição definindo o que é o paralegal, quem que é o paralegal, como que ele pode atuar, mas eu vejo que isso está cada vez mais visível e mais comum, que nós estamos chegando num ponto dos estados terem que ter essa interferência e começar a legislar também sobre isso. Exatamente. E se, por um acaso, uma pessoa que se intitula paralegal, que a gente verifica nas redes sociais, muitas pessoas dizendo, ó, paralegal tal, fulana é paralegal, e aí é uma consultoria, na verdade não tem advogado que responda, né? Ela esteja acima dessa pessoa. Quais são as consequências criminal, mas dá licença se ela tiver efetivamente vinculada a alguma associação? Quais são as consequências referentes a essa legais e éticas, né, digamos assim? Ela vai dar paralegal. Se ela tiver, por um acaso, ela está associada, exemplo, a senhora está associada à Ayla, né? Sim, e, por um acaso, não sei, a senhora sai do escritório, que a senhora hoje está subordinada, e abre sua assessoria. E continua atendendo agora como paralegal, né? Então, a senhora vai responder se alguém te denunciar. Isso a senhora responde ao órgão, ao bar, à Ayla, perde sua licença, ao Ayla, não. Eu vou perder, sim, a qualidade de paralegal junto ao Ayla, tá? Mas o Ayla, ele é uma associação. Ele pode, sim, me processar, tá? Porque ele está na defesa dos advogados, então eu posso ser processada pelo Ayla, criminalmente, inclusive, tá? O próprio Bar da Flórida pode também abrir um processo contra mim, eu posso ser processada, e o próprio estado da Flórida hoje, porque a Flórida acabou de passar uma legislação nesse sentido. Então, eu posso ser processada criminalmente, e uma vez que eu sou processada criminalmente, seja por qualquer dessas pessoas, eu acabo maculando efetivamente ali como é que eu posso dizer? A possibilidade, né? Exatamente, de eu conseguir me regularizar ali na frente, estar apta, na verdade, para prestar o exame de ordem aqui. Porque a depender do estado, dos steps que a gente passa é o Carten Fitness, que é exatamente eles verificarem se você é uma pessoa que tem uma boa conduta na sociedade, se tem alguém falando mal de você, se você já tem alguma condenação criminal, enfim. Tem toda essa análise que eles fazem aqui antes de você estar apto a fazer, efetivamente, a prova do bar aqui. Perfeitamente. Está aberta aqui as perguntas. Quem tiver alguma dúvida, vamos explorar, né, digamos assim, a doutora Jéssica. Nem todos os dias nós encontramos uma profissional dedicada a prestar esses esclarecimentos, gente. Aqui, assim, as pessoas estão muito na correria do dia a dia. Tem muitas pessoas que não estão dispostas a conversar, esclarecer isso que a doutora Jéssica está fazendo para a gente. Isso aqui é um marco. Por isso que é importante a gente colocar que o curso de paralegal, ele é um curso que vai lhe abrir várias oportunidades aqui na América, como também em outros países. Porque há uma conexão, né, doutora? Dependendo da área de paralegal que você for trabalhar, você vai trabalhar com contratos internacionais. Então, você vai conseguir lidar com pessoas na Europa, na Ásia, e é uma paralegal que faz isso também. E é legal dizer que, assim, realmente é uma position, é uma profissão que ela realmente te abre portas, porque a partir do momento que você está dentro de uma multinacional, por exemplo, se você começar a se destacar, tirar a sua licença, você pode ser levada para qualquer outra parte do mundo, efetivamente, onde aquela empresa tem ali a sua sede, ou uma afiliada, ou uma associada. Então, você precisa estar pronto para a sorte, né? Então, esteja pronto para a sorte. Quando ela bater na sua porta, você está prontinho para ela. E eu acho que uma coisa que é muito legal de comentar também, Patrícia, é com relação ao impacto disso, né?
Então, muitas das vezes a gente menospreza a position de paralegal. Eu vejo vários advogados, às vezes, falando assim, mas eu sou advogado, dou no meu escritório aqui no Brasil, vou para os Estados Unidos para ser paralegal, entendeu? Para estar subordinada a uma outra pessoa. Tem muita gente que acaba subestimando isso, né? Não quer dar aquele passinho para trás para depois dar 3 para frente. Mas eu nem quero falar disso especificamente. Eu quero falar do resultado, do impacto da sua atividade, do impacto do seu trabalho na vida das outras pessoas, tá? Porque, assim, a partir do momento que você é um paralegal, por exemplo, em um escritório de personal injury, você vai estar trabalhando com uma pessoa que teve sei lá, que teve um acidente, né? Ou ela causou, ou ela foi acidentada efetivamente, então ela está buscando um aconselhamento, o que ela pode efetivamente conseguir daquela situação, como que ela pode reaver, por exemplo, o carro dela, ou algo nesse sentido. Se a gente está falando do ponto de vista de imigração, a gente está falando que a gente vai realizar ações, eu acho que por isso que a imigração me laçou, sabe, e eu gosto tanto de trabalhar com isso. Porque é muito gratificante você chegar para a pessoa falando assim, você foi aprovada, tá aqui o seu documento, estou mandando o seu documento para sua casa, sabe assim? É partilhar o sonho efetivamente. Então, isso é muito gostoso de ver, gostoso de sentir, sabe? Então, a depender da área que você vai trabalhar como paralegal, não é aquele mundo mecânico, sabe? Não é aquele trabalho de robozinho. Você vai acabar impactando vidas, propriamente dito. E daí, porque eu preciso que vocês entendam que é algo importante, né? Não é algo que vocês têm que menosprezar. Porque se o paralegal, no que a gente estava falando antes, se o paralegal ele atua sozinho, né, achando que ele pode fazer tudo sozinho, ele pode, da mesma forma, fazer o inverso, prejudicar aquela pessoa, colocar o sonho daquela pessoa, daquela família toda abaixo, entendeu? Ou dar um aconselhamento efetivamente inviável para aquela pessoa. Tem um exemplo que a gente teve dentro aqui do mestrado mesmo, que foi na verdade, não era um paralegal, era um advogado júnior, que acabou efetivamente dando um aconselhamento diferente, e assim, fora ali do ambiente, a pessoa já tinha passado pelo atendimento com o advogado, só que antes dele sair, ele foi falar com aquele advogado júnior, e aquele advogado júnior falou uma outra coisa para ele. E acaba que não estava coerente, não estava correto o que aquele advogado júnior estava falando. O que aconteceu? Lá na frente, essa pessoa acabou entrando contra o escritório propriamente dito por mau aconselhamento. Olha aí. Então, a gente tem um impacto, tá? Os paralegals, eles conseguem impactar de forma positiva e de forma negativa, efetivamente. Então, a gente precisa saber, efetivamente, qual é a nossa posição, como que a gente pode fazer para impactar positivamente. E é muito bom a gente impactar positivamente a vida das outras pessoas, conseguir efetivamente ajudar, ver aquela pessoa grata, sabe? Então, eu acho que essa é uma parte que a gente não fala, mas isso acaba, sabe, fazendo... Sim, é uma gratificação, né? No nosso muito gratificante. Com certeza. E o Paulo está perguntando o seguinte, como se candidatar a uma vaga de paralegal a anúncios na internet? Acho que até nós já falamos, né? Há vários, Paulo. LinkedIn. Pode procurar no LinkedIn. Exato. Hoje, assim, o LinkedIn, todo mundo fala que o LinkedIn tá bem, como é que eu posso dizer, bem ultrapassado, né, por assim dizer, mas eu não vejo dessa forma. O LinkedIn ainda se mantém ali dentro dos, sabe? Profissionalmente falando, é um dos top. Exatamente, é uma das redes principais para você fazer networking e para você efetivamente se candidatar às vagas de trabalho, mas para isso você precisa entender como funciona o mercado americano para não dar o tiro e o tiro sair pela culatra. Até o currículo, digamos que é o resumê, é bom e interessante falar para vocês que querem, né, se candidatarem. Nós temos aqui um modelo, é diferente do nosso currículo no Brasil. É completamente diferente, tá? Então, assim, a forma de contratação também vai acabar mudando de empresa para empresa, tá? Vai ter, inclusive, processos seletivos que você vai poder fazer sua candidatura pelo próprio LinkedIn, vão ter processos que ele vai te direcionar para o site da empresa, efetivamente, tá? Mas pelo LinkedIn você consegue, inclusive, fazer ali o filtro na lupa, coloca ali paralegal, coloca ali qual é o estado que você quer, ou então coloca todo nos Estados Unidos, coloca se você quer remoto, ou então coloca se você quer híbrido, ou então se você quer on-site.
e ele vai te dar todas as possibilidades que estão abertas. E até a possibilidade de visto, viu, gente? Tem empresas que estão disponíveis a patrocinar o visto para você vir já com sua autorização de trabalho, porque muitos pedem que você tenha essa autorização para trabalhar nos Estados Unidos. Então, tem que observar bem. E, doutora Jéssica, assim, o brasileiro, né? Vamos ao brasileiro, o profissional paralítico brasileiro. Eu sei que quando a gente entra num processo imigratório, a gente busca um escritório confortável que a gente consiga falar com alguém que nos dê um conforto, nos dê um direcionamento. Então, muitos escritórios americanos, com advogados americanos, estão recrutando paralíticos, não é isso? Que falam português e inglês. Por quê? A senhora já falou, eu sei, mas é porque o brasileiro, nós somos diferentes, a gente tem um calor, nós queremos, assim, a atenção. A gente não quer só dizer assim, olha, sua ideia, seu caminho é esse, não, não é diferente. Conte para nós aí o brasileiro imigrante. A comunicação, ela é bem diferente, tá? Quando a gente está falando do americano raiz, ele é bem, como é que eu posso dizer, bem direto ao ponto, né? Ele não fica floreando, ele é aquilo daquele jeito, e às vezes você pode até achar que é rude, né? A forma como ele está se referindo para você, mas não é, é a cultura deles, efetivamente. E acaba que, assim, os Estados Unidos, eu sempre digo isso, ele não é feito de americano, ele é feito de imigrante. Os Estados Unidos gira por conta da força do imigrante, não é a força do americano. Então, nós vamos encontrar aqui a comunidade brasileira, que está ficando cada vez maior, tá? E nós vamos encontrar uma comunidade latina gigante. Tanto é que vocês vão começar a ver, na verdade, eu já comecei a ver essa mudança. Antes, a gente conseguia ver muito que eles pediam pessoas bilíngues em inglês e espanhol. Hoje, a gente está vendo anúncios, pessoas bilíngues, inglês, espanhol ou português. Às vezes, tem bilíngue, inglês e português. Então, vocês vão encontrar vagas que exijam o português, sim. E está ficando cada vez mais frequente, efetivamente, por conta do tamanho da comunidade, que está crescendo, e também os negócios que o próprio Estados Unidos está fazendo com o Brasil e vice-versa. Eu sei que tem muito da parte política que se fala, né? Mas essa relação comercial, ela existe, e ela está exigindo que as empresas consigam ter uma comunicação eficiente ali com o nosso país materno, efetivamente. Daí que entra, efetivamente, o nosso trabalho. E a gente tem todo um jeito, sabe, diferenciado. Diferenciado. Se vocês forem no médico aqui, vocês vão ver que o atendimento de um brasileiro, de um médico brasileiro, é completamente diferente de um médico americano, tá? E, para vocês terem noção, a própria médica das minhas filhas, ela é uma das donas da clínica, efetivamente, só que todo o resto é americano e latino. E todos eles estão espelhando a conduta brasileira dela. Então, acaba que aquela clínica está se tornando um pouco mais humanizada, embora tenha profissionais latinos e americanos, por conta do espelho ali do brasileiro que está à frente, efetivamente, e isso faz a diferença, né? Isso faz muita diferença na vida das pessoas. Então, esse nosso jeitinho brasileiro, essa nossa preocupação, essa nossa empatia, eu acho que esse é o nome, empatia. A nossa empatia, ela é o nosso grande diferencial. Perfeito. Eu perguntei porque eu sei disso, a gente prefere, é mais confortável falar em português do que em inglês, lógico. A Rose Pereira, ela fez uma pergunta, doutora Jéssica, eu acho que a senhora já respondeu, mas a gente reforça, de qual é a grande importância, né, de um paralítico, qual é, na verdade, do idioma, o paralítico precisa saber vários idiomas, isso é muito importante. E qual foi a maior dificuldade da senhora em relação a isso? Olha, é importante, sim. Não vou dizer que é a maior importância, tá? Porque, por exemplo, no meu caso, eu tinha essa barreira, mas eu consegui superar efetivamente, já ali dentro, né, do trabalho. Mas, sim, assim, é importante, sim, que você, se você está vindo para cá, que você fale inglês, está indo para a Europa, que você fale, sei lá, o francês, o português de Portugal, ou qualquer outra, né, idioma. Espanhol, né, também. O espanhol, efetivamente.
Aqui, falando do mercado americano, você vai encontrar dois tipos de situação. Aquele anúncio que vai te exigir o espanhol e o anúncio que vai te exigir o português propriamente dito, tá? Então, muitas das vezes, não é um big deal, né? Você, na entrevista, você consegue se comunicar, você consegue transparecer e você vai melhorando aquilo com o passar do tempo efetivamente. Mas é importante, sim, que você tenha ali pelo menos uma boa base, isso já te deixa à frente de várias pessoas, isso te coloca, né, numa boa posição na hora de disputar ali aquela vaga, o mercado de trabalho propriamente dito. Eu tive a mão de Deus, é o que eu sempre digo, eu tive a mão de Deus, porque eu apliquei para a vaga, e eu já tinha pego várias outras negativas. Eu apliquei para a vaga, na verdade, eu nem apliquei para a vaga, eu pedi a conexão com a doutora Lívia, porque a vaga já tinha fechado, o certame já tinha fechado. Eu pedi a conexão com ela para futuramente uma outra oportunidade. E ela falou, não, fechou não, mas eu ainda estou na fase de seleção, me manda aqui teu currículo. E no outro dia ela marcou uma reunião comigo, e aí eu já fiz 2 entrevistas, e na semana seguinte já estava trabalhando. Então foi muito rápido, eu falo que foi muito mão de Deus, porque ainda não tinha visto isso acontecer. Mas, como é um escritório brasileiro, então eu não tive tanta dificuldade assim. E aqui entre os escritórios brasileiros, a gente está vendo crescer muito aqui. Então, brasileiros tirando aí a sua dupla licença, né, montando os seus escritórios aqui, tanto escritórios de causas efetivamente estaduais, né, como os de causa efetivamente federal, que é a questão da imigração efetivamente, mas a gente está vendo crescer esse outro universo e eles buscando profissionais brasileiros. Então, assim, para onde vocês olharem, vai ter oportunidade, tá? Vai ter oportunidade. Vocês só precisam ter ciência efetivamente do que vocês querem, que, assim, nada vai ser fácil. E dedicação, né? Vai precisar de dedicação. Vai precisar de dedicação. Alguém perguntou aqui quanto tempo, em média, dura um curso de paralegal. Depende do curso, né, doutora Jéssica? Cursos de universidade, college, que é o nosso caso, são 2 anos, mas dependendo do tipo de curso, de certificação que você queira, tem 6 meses, tem paralegal que é 2 meses, mas assim... vai depender do número de créditos, né? É bem similar, assim, à questão do mestrado, em alguns casos, né? A depender do número de créditos que a pessoa faça, ela vai acabar influenciando ali no tempo, efetivamente. Por exemplo, um mestrado, tem que cumprir, sei lá, 30 créditos, por exemplo. Vai depender da tua disponibilidade, né? Se você quiser fazer em 1 ano, perfeitamente possível. Vai ficar doido? Vai ficar não. Mas perfeitamente possível, entendeu? Só vai ter que estudar full time efetivamente. Então, exatamente. Depende muito da tua disponibilidade. O nosso aqui da Vene, ele vai ser em 2 anos, o nosso curso, né? Isso, lógico, se cumprir, a gente tem que cumprir bonitinho, né? As matérias, de carga horária. A gente fala 2 anos, mas o aluno vai depender da sua disponibilidade. A gente sabe que aqui é a correria do dia a dia, das aulas e tudo mais, o trabalho muito efetivo. Mas o curso de 2 anos. Tem uma outra curiosidade, a depender do estado, tem situações em que o profissional, quando ele começa a atuar, e assim, vai depender da legislação do estado especificamente, mas, por exemplo, ele atuou 3 anos de forma direta, como paralegal, tá? Vinculado a um advogado efetivamente, ou então 5 anos de forma direta. Às vezes ele consegue pedir a inscrição dele como advogado no estado, por conta da atuação dele. Obviamente que ele vai ter vários critérios, não é fácil como vocês estão pensando, não. Mas tem a possibilidade a depender do estado. Eu vi um estado que... Ele tem que montar todo um dossiê. Exato. Ele trabalhou efetivamente, ele tem que mostrar a conduta dele é ilibada, que ele não, sabe, nunca fez nada de errado e tudo mais. Mas a possibilidade existe. E assim, aqui é muita autonomia, né, doutora Jéssica, que é incrível, né? Que não tem o Estado, ele pode mudar a legislação estadual, logicamente, e facilitar ou dificultar demais. Exatamente. Por exemplo, a Flórida mesmo é um dos estados mais difíceis a gente tirar, porque precisa do curso de direito. Precisa do direito. Não é? Mesmo que a gente tenha toda a nossa experiência, know-how,
nosso bar do Brasil, nossa OAB, não, eles não aceitam, você tem que cursar o direito novamente. Nós temos os estados mais rígidos e os mais flexíveis, e tem aquele no meio termo, né? Então, é importante que vocês saibam, montem um plano efetivamente com o que vocês desejam, né? Assim, colocar ali, o que eu espero efetivamente? Vou fazer o curso paralegal, eu vou aqui passar tanto tempo, mas para onde eu quero ir? E aí, definindo para onde você quer ir, você consegue estudar a lei daquele local para aquilo. Nesse aqui, se eu trabalhar dessa forma, tanto tempo eu consigo solicitar, por exemplo, a minha inscrição, ou não, esse daqui não me permite. Então, eu vou fazer aqui de paralegal, eu trabalho aqui, depois eu sigo ali para o meu mestrado e faço a prova. Então, tem várias formas, isso que eu acho muito, muito interessante. Não é rígido no sentido de, só tem aquele caminho e acabou. Não tem. Nós, pelo direito, nós temos uma infinidade de caminhos para nos tornarmos advogado aqui, entendeu? Então, vai depender muito efetivamente do que você está buscando, do teu planejamento. O Paulo perguntou quanto tempo levaria para se formar com paralegal voltado apenas para a imigração, né? Tá, vamos lá. Eu levei 1 mês, mais ou menos. Tá? Porque assim, Paulo, depende então, tu tira a certificação de um paralegal, que a doutora até falou, geral, como o curso da Vene, né? Ele vai dar uma visão geral, toda a legislação, tal. Se eu quero ser um paralegal ligado ao contrato, eu vou fazer um curso mais específico. Se eu quero ser um paralegal ligado à imigração, eu vou fazer um curso mais específico à imigração. Então, tem essa diferença. Então, tem cursos aqui super rápidos. Na verdade, a maioria dos cursos aqui, mais específicos, assim, eles são mais rápidos. Porque o que acontece? São cursos gravados. Então, você vai assistir conforme a sua disponibilidade. Então, vão ter cursos gravados que você vai conseguir finalizar em 1 semana. Vão ter cursos que você não vai ter essa disponibilidade toda e vai acabar levando 1 mês, que foi o meu caso. Mas teve uma outra colega que também fez o do EILA e ela levou aí 5 meses para finalizar, porque ela não estava entendendo efetivamente, né, o idioma propriamente dito. Tá? E assim, todo curso ele vai ter ali a aula, ele vai ter atividade, ele vai ter a aula, ele vai ter atividade, ele também vai ter aquele testezinho no final, aquele quiz no final. Então, vai muito da tua disponibilidade propriamente dito. Saiba que na parte da imigração propriamente dito, nós temos o EILA, né, que oferece diversos cursos, só que você só pode, por mais que você tenha ali o certificado de paralegal de imigração pelo EILA, você só vai poder ser chamado de paralegal se você estiver vinculado ao advogado. E aí o interessante que quando o teu advogado ele é um advogado atuante na área de imigração, ele vai estar vinculado ao EILA como advogado de imigração. E aí você se afilia ao EILA como paralegal de imigração e vincula ele. Então, aparece que o seu cadastro, você é paralegal vinculado a esse advogado propriamente dito. Então, tem essa vinculação direta pela associação, entendeu? E, assim, você consegue fazer vários outros cursos por lá também. Lá tem vários cursos para você se aprofundar efetivamente em cada área da imigração, sabe? Então, como a gente estava falando, aqui é muito setorizado. Você vai conseguir verificar que tem cursos específicos para cada coisa efetivamente. Sim. E aí você vai melhorando e incrementando o seu perfil profissional nesse sentido. Tem uma pergunta, doutora. A pessoa nunca exerceu advocacia, né? Por ser servidor da justiça, provavelmente do Brasil. Ela pode fazer o curso de paralegal? Deve. Sim, deve. Porque não precisa, gente. Não precisa ser advogado, não precisa ter curso de bacharelado em direito. Nada disso. Gente, tem qualquer pessoa. Entendam que tem várias pessoas aqui, inclusive, que nunca pisaram numa escola de direito, tá? E fizeram curso de paralegal e são paralegals aqui. Então, assim, você não precisa trazer o teu diploma, teu degree de direito do Brasil para você fazer um curso de paralegal e ser um paralegal, exercer a função de paralegal aqui, tá? Qualquer pessoa efetivamente pode, mesmo que ela não seja da área, ela pode fazer o curso de paralegal e ela pode exercer efetivamente a função. Eu quero parabenizar a doutora Jéssica, foi muito gratificante a sua participação, né, aqui no curso, na live da Vene, tirando todas as dúvidas. Nós tínhamos aqui, estamos com 96 pessoas assistindo,
essa reunião, essa nossa live. Então, muitos alunos do Brasil, do mestrado, do doutorado, estão presentes. Então, obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? A Wendy está à disposição. Sim, a Regiane está perguntando o seu Instagram, doutora Jéssica. Já tínhamos esquecido, pelo amor de fala, para só seguir. jessicamelo.usa, USA. Vocês podem me seguir lá. Eu tenho um canal também no YouTube, onde eu compartilho um pouquinho sobre imigração, da parte de vista de familiar, né? Então, parte imigratória ali, os green cards por família. Então, eu trago muita informação ali também. Minhas redes sociais são voltadas para a informação, gente, porque eu tenho aversão às pessoas que compartilham desinformação. O meu objetivo é compartilhar a informação. Eu ajudo várias pessoas ali no Instagram, inclusive, já ajudei várias seguidoras com informações. Então, meu é Jéssica. É a missão de vida aqui compartilhar. jessicamelo.usa. USA, ok, perfeito.